Eu fiz um pacto e minha vida virou um inferno. Irmãos, hoje eu separei para vocês um testemunho muito forte. Testemunho do irmão Rogério Abreu. Ele conta no seu testemunho que ele fez um pacto com uma entidade. E depois que ele fez esse pacto, a sua vida se transformou em um verdadeiro inferno. Eu quero te pedir para você deixar o teu like nesse vídeo. Quero te pedir também para você se inscrever em nosso canal. Se você não for inscrito, tá bom? Os créditos vão para o canal Crente Podcast. Eu vou deixar o link para o episódio completo na descrição desse vídeo, tá bom? Vamos assistir até o final, porque eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Eu nasci num lar espírita, onde a minha mãe era espírita, meu pai era espírita, e eu sou filho de um segundo relacionamento da minha mãe. A minha mãe, ela veio do interior de Minas, uma mulher muito sofrida também, como eu disse, vinha de um primeiro relacionamento. E aí, chegando na cidade de Sete Lagoas, ela então, acompanhada do meu tio e da minha tia, ela então procura um local de trabalho. E aí o local que ela consegue trabalhar na casa do meu pai, como empregada. Ela vai trabalhar como uma diarista. Meu pai viúvo. E aí, nesse convívio, eles acabaram se relacionando. E desse relacionamento surgiu o primeiro fruto, que sou eu. Mas já começou as trevas trabalhando. Quando meu pai recebeu a notícia da gravidez da minha mãe, ele então tenta abortar. Quer levar a criança para o aborto, ou seja, a mãe para o aborto. E ali, em meio a muita insistência, minha mãe foi. E chegando na farmácia, ela não querendo, ou seja, tirar a criança, então trocaram o remédio. Em vez de ser um abortivo, deram uma vitamina. Sério? Por assim que funcionou. Meu Deus. E aí então a criança foi crescendo, ou seja, foi sendo gerada no ventre. Eu nasci, eu sou o mais velho desse relacionamento. Minha mãe teve mais 3, além de mim. E foi nesse meio muito conturbado, mas o que culminou muito na minha vida foi, à medida que eu ia crescendo, começou a despertar desejos que eu confesso que eu não conhecia, eu não tinha conhecimento. Mesmo estando na infância, desejos que para uma criança não era comum. Eu lembro quando meu pai recebia visitas, principalmente masculinas, às vezes que instalavam em casa ou que permaneciam em casa, eu sentia um desejo, uma atração forte de ver a nudez, né, dessas pessoas. Isto criança. Eu acredito que eu devia ter uns 10 anos, de 9 a 10 anos por aí. E foi sendo gerado nesse lar, com essas características que começaram a despertar. Daí eu passei a frequentar com os meus pais, terreiro, né? Nós frequentávamos o espiritismo, a minha mãe recebia todas as entidades. E eu fui desenvolvendo esse lar dessa maneira, tá? Fui desenvolvendo dessa maneira e eu fui observando que à medida que eu crescia, os desejos aumentavam. Esses desejos começavam a aflorar de uma forma assustadora. Até então, eu não tinha conhecimento. Chegando já na fase da adolescência, além dos desejos, começaram a surgir comportamentos. E como qualquer pessoa que passa por uma vida como eu passei, de início ela reprova. Ela não aceita. E foi o que aconteceu comigo. Tentei relutar. Tentei de alguma forma. Enfim, tentei
tentei vencer essa situação, mas não conseguia. Eu via que as coisas estavam cada vez mais se aprofundando. E qual que era o problema que eu enfrentava? A questão do homossexualismo. Desde a infância, os desejos aflorados para o mesmo sexo. Isso, à medida que eu ia crescendo, parecia que ia piorando. E sem contar os problemas psicológicos, sem contar os problemas, né, dentro de casa. Então a gente foi crescendo num clima muito conturbado. E aí eu comecei então a invocar as entidades. Já saindo da adolescência e entrando na juventude. Eu comecei então a buscar refúgios nas entidades. Piorou. Eu que outrora andava discreto, era uma pessoa mais normal. Eu lembro de um ritual que foi feito, uma entidade por nome de Pombagira. E ali no terreiro eu queria paz. Eu queria encontrar paz. E ali eu fiz um ritual. Eu entreguei, eu fiz um pacto. E esse pacto em troca de paz. Em troca de uma aceitação, que era uma coisa que eu não tinha. Depois desse ritual, minha vida piorou. Agora eu passei a vestir de uma forma escandalosa, eu passei a trajar de forma afeminada, cabelos alisados, vestes afeminadas. E era assim que eu passei a me comportar depois desse ritual. Então a minha família toda, marcada pelo espiritismo, foi uma vida de muito sofrimento. Entre brigas do meu pai, da minha mãe. Minha mãe, por várias vezes, saiu. Às vezes íamos para o pronto-socorro, às vezes esfaqueada. Meu Deus, era esse nível? Assim? Nesse nível. A minha mãe, às vezes, ficava possessa. Hoje eu entendo que é uma possessão. Quebrava a casa todinha. Era muita briga, né? Muitas brigas. E além de tudo, a minha mãe também era acorrentada pelo vício do álcool. Então, quando ela bebia, ela se transtornava, ou seja, transformava. E nós fomos crescendo nesse clima. Vivendo uma família conturbada, vivendo o problema agora, a questão do homossexualismo, que era uma coisa que eu nunca aceitei. Na minha mente, eu não conseguia assimilar aquilo, embora eu tinha aqueles desejos, embora eu tinha esses comportamentos, embora eu vivia a situação, mas eu, particularmente, não aceitava. Da juventude, a primeira porta, o contato. Eu tive o primeiro contato. Então, com a juventude vem a puberdade, a pessoa começa a querer se descobrir, querer os desejos, começa a querer se relacionar, e eu tentava me relacionar com o sexo oposto, mas muito afeminado. Não tinha nenhum sucesso. Então eu decidi me relacionar com o mesmo sexo. Foi daí que começou. Então, a fase de infância, já desde a infância desejando o mesmo sexo, uma coisa fora do comum. Após a adolescência, foi se agravando mais, porque os envolvimentos com as entidades davam legalidade e direito para que os demônios pudessem me acorrentar. E a terceira porta, o envolvimento físico. Esse foi o pior. Você falou que fazia rituais para que você tivesse paz, né? Isso. Sim. Esses rituais eram para que tivesse paz na sua casa, Sim. na sua vida. Sim. E para esses sentimentos também que você sentia? Sim. Para eu sentir essa paz, eu cheguei a fazer coisas absurdas. Eu roubei peças de roupas de pessoas, eu fiz rituais de magia negra, enfim, despachos. Tudo que eu via que promovia paz, que trazia alegria ao meu coração, relacionamentos, enfim. Aí eles que te pediam isso. Entendeu? As entidades a quem nós servimos, tanto a minha mãe como o meu pai,
elas então exigiam. O grau ou seja, que eles exigiam era muito elevado, né? E a gente, por não conhecer, por não ter o entendimento, submetia, mas sem êxito. Mas nunca teve essa paz. Nunca teve, não entendi. Nunca teve essa paz. Nunca. Nunca. Pelo contrário. Quando eu fiz o ritual, que eu entreguei a minha vida para essa entidade, eu me lembro que era uma das festas que eu mais gostava, que era a entrada do Ano Novo. Eu trabalhava numa banda nessa época. Eu fazia um vocal na banda, a banda em Sete Lagoas chamada Banda Laser. E nós fazíamos bailes. E nesse ritual que eu fiz, às vezes acontecia de eu fazer o uso da bebida. Quando eu fazia o uso da bebida, eu me transformava, eu não via mais nada. Eu não dava conta de nenhuma das minhas atitudes mais. E sem contar a maneira agressiva de se vestir, os comportamentos que passaram a fazer parte do meu convívio. Tudo por causa dessa legalidade, por causa desse envolvimento, por causa desse ritual. E agora, na fase adulta, depois do envolvimento, eu lembro que eu ficava com vários homens na noite. E no meu interior tinha uma sensação tão esquisita que eu podia ficar com vários que eu ainda não me satisfazia. Eu queria mais. Eu queria mais. E era assim que eram marcados os meus comportamentos. Bom, eu agora buscando a paz, buscando a alegria, buscando o consolo, eu não encontrei. Abriu uma quarta porta, o vício. Eu passei a me enveredar por vício. Não aceitando o comportamento que eu vivia, não aceitando o estilo de vida que eu vivia, eu começo agora a enveredar para o vício da bebida e das drogas. Aí agora eu fui ao poço. Agora eu vi que na minha forma de ver, ou seja, na minha forma de pensar, não tinha mais solução. Mas aconteceu um fato interessante que eu decidi então sair de Sete Lagoas. Na minha mente eu achava que se eu mudasse de cidade, se eu mudasse de região, ou seja, eu com certeza as coisas iam melhorar. Então eu decidi mudar para a cidade de Barbacena. Eu fui fazer um curso. Esse curso de origem europeia, chamado Economia Doméstica, eu estudei numa escola chamada Escola Agrotécnica Federal de Barbacena. E na realidade isso foi um escape. Eu quis sair de Sete Lagoas, eu não estava preocupado com o estudo, eu só queria mesmo sair de Sete Lagoas. E foi nessa cidade que eu tive um encontro, um contato com o Todo-Poderoso, o Altíssimo. Eu me lembro que ou seja, a escola onde eu estudava tinha uma igreja próxima, e um dia eu passando na porta dessa igreja, eu ouvi músicas, e essas músicas eram diferentes. Embora que eu trabalhava com música, ou seja, o período anterior era o que eu mexia, era música. Mas essas músicas que eu ouvia saindo da igreja era diferente. Elas iam de encontro ao meu coração. Foi onde eu tomei uma decisão de entrar na igreja. E foi uma experiência diferente porque quando eu entrei na igreja, todo afeminado, bem caracterizado, ali os irmãos me acolheram. Ficou muito frisado isso para mim, a recepção dos irmãos. Eu sentei e ali eu chorei bastante ao ouvir aquele louvor, ao ouvir a pregação. Aquele lugar, de alguma forma, mexeu muito comigo. E foi feito o apelo, mas eu não quis aceitar o governo do Altíssimo. Terminou o culto e eu fui embora.
Só que o que ficou muito importante, assim, frisado para mim no meu testemunho, que eu fui embora com uma paz que eu nunca tive essa experiência. Uma paz diferente, que ela invadiu o meu coração e trazia alegria para minha alma. E eu não pude negar que no espiritismo, nas drogas, na prostituição, eu não tive essa paz. E eu saí muito bem. E ao sair desse lugar muito bem, então eu decidi no meu coração que eu queria voltar mais vezes. E foi o que aconteceu. Eu passei a frequentar aquele lugar. E à medida que eu ouvia as palavras que eram pregadas, o meu coração enchia de alegria. Eu não entendia por quê. Eu não entendia por que aquela reunião, aquele lugar, estava preenchendo um vazio que eu tentei muitos anos preencher. E aí passei a frequentar assíduo aquele lugar. E a primeira situação que ocorreu foi uma pregação, né? Hoje entendendo ser uma pregação, o pastor pregou sobre dízimos e ofertas. Na época da minha convenção, foi no ano de 96, quando o governo Collor de Mello houve a mudança, a troca dos valores da moeda, e todas as pessoas que tinham perderam os valores, que os valores foram convertidos. E eu tinha valores, eu perdi tudo. E naquela noite, voltando à reunião, o pastor pregou que se nós honrássemos a Deus com o nosso melhor, se nós abríssemos o nosso coração para ofertar a Deus, nada, me entenda, nada imposto, mas algo voluntário, Sim. Uma pregação, ele trazendo o entendimento de que deveríamos ofertar o melhor para Deus. E aí a pregação foi nesse sentido, ele trazendo o entendimento sobre dízimo e ofertas, falando sobre a importância de nós ofertarmos, a importância de nós abrirmos o coração, e assim Deus responderia. Eu então tomei uma decisão. Eu fui ao banco, retirei todos os valores que eu tinha e dei de oferta na igreja. Tudo que eu tinha eu dei de oferta. Mas eu dei de oferta porque eu queria ouvir, eu queria ver se aquela pregação realmente era verdadeira. Sim. Eu queria saber se aquilo que ele estava pregando realmente era verdade. E aí fiz a minha oferta, peguei tudo que eu tinha, não ficou nem um centavo, e dei de oferta. Passou-se os dias, eu tive uma experiência que eu fiquei muito assim, fiquei maravilhado de ver como Deus começou a abrir as portas. Eu fiquei maravilhado de ver como as coisas começaram a fluir, coisas que lá no passado não aconteciam. Coisas que eu tentava, eu via que parecia que para mim as coisas estavam travadas. E a partir do momento que eu abri o coração para ofertar, para dizimar, eu vi as portas se abrindo. E eu usei esse termo. Esse negócio de crente funciona. A partir daí, eu fui testificando da bondade de Deus, abrindo as portas, me abençoando, suprindo as minhas necessidades, e eu passei a ser mais assíduo na igreja. E aquelas pregações, elas passaram a ter uma atenção maior, porque eu testifiquei de algo que eu, impulsionado pela fé, que era a questão da oferta, eu vi resultado, então eu passei a ficar atento às pregações. E uma das pregações mexeram muito comigo. Quando um culto eu vou para a igreja, eu ia todo trajado, afeminado. E ali o pastor, a pregação não estava sendo para mim. Mas eu acredito que o Espírito de Deus já estava usando ele. E ali ele pregou sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. E eu fiquei atento àquela pregação porque na pregação ele trazia o entendimento de que os anjos entraram na cidade para passar a noite na cidade, e ali Ló os convidou para passar a noite na casa com ele. E ali os homens daquela cidade, todos,
na casa de Ló, interessado naqueles anjos. E ali então o pastor pregou sobre a prática que era o que eu vivia, do homossexualismo. Trazendo ao meu entendimento de que aquela prática não era de conformidade com a vontade de Deus. Trazendo ao meu entendimento, se eu quisesse paz ou completa, eu deveria aceitar o que Deus fez. Ou seja, eu deveria viver o que Deus planejou para mim. E eu fui muito impactado porque até então eu achava que a questão do homossexualismo era uma coisa do século. Que não tinha nada a ver com as antigas, ou seja, não tinha nenhum histórico a ver com a palavra. E aquilo me chocou muito. E aquela pregação ela foi um divisor de águas para mim, porque eu entendi de que o estilo de vida que eu estava tendo era contrário à vontade de Deus. E naquela pregação eu ouvi ele pregar coisas que eu acabava relacionando a pregação com a vida que eu estava vivendo. E era incrível. Parecia que ele estava falando tudo para mim. Parecia que ele estava trazendo a minha vida. E aí, no final da pregação, ele trouxe um entendimento. Falando sobre o livro de Levítico, capítulo 20, de que todo homem se deitar com outro homem, o final seria a morte. Aí eu lembrei. Eu lembrei de situações que eu vivi. Eu lembrei de fatos que eu vivi e aquilo começou a trazer um certo temor. Voltando um pouquinho atrás, nesse período que eu relatei sobre o meu testemunho, houve momentos que, após o ritual que eu havia feito, eu fazia coisas absurdas. Às vezes as pessoas me contavam e eu não acreditava. Porque não era eu, e sim uma entidade, um demônio, que passava a tomar conta do meu corpo, as vestes escandalosas, andava praticamente nu. E aí eu lembrei de alguns casos que eu tive. Eu lembrei de um caso que eu tive com um funcionário do banco. E nós nos relacionamos ou seja, tivemos um período nesse relacionamento. A gente saía constante. E nós havíamos programado de sair. Porém, acabou que não deu para mim sair. Ele saiu. Nisso ele levou para casa uma outra pessoa. E naquela noite ele foi assassinado. Com 17 facadas. E eu lembrei também de um outro envolvimento que eu tive, com um oficial da polícia. E desse envolvimento, de quanto em quanto se encontrava, e ele sumiu. Ficou algum tempo sumido, ou seja, desapareceu. Quando eu o encontrei, ele já estava em fase terminal do vírus do HIV. Então, a pregação do pastor, ela começou a me fazer raciocinar. Ela começou a trazer o meu entendimento de que o que a Bíblia estabelece é o que vai acontecer. Independente se a pessoa crê ou não, independente se ela é crente ou não, independente se ela qual é o credo que ela professa, quem governa tudo é Deus. Sim. E aí eu estava agora ouvindo e testificando coisas que aconteceram na minha vida e que se eu não mudasse o meu comportamento, meu estilo de vida, seria esse o meu final. Então, após esse culto, após essa pregação, eu fui para casa bem pensativo. E ali, procurando, ou seja, pensando o que eu ia fazer. Mas como o Espírito de Deus, ele guiava todas as coisas, ele visita o nosso interior, ele sabe os desejos do nosso coração. O culto anterior, a pregação foi sobre oração. A chave da vitória. Impactado com a pregação anterior, mas
feliz com a próxima que viria, que foi sobre a oração, e o pastor então pregou sobre tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. E ali ele trouxe um entendimento, pessoas da Bíblia que oraram e que buscaram e confiaram e acreditaram, e Deus então operou. Ele trouxe um entendimento de que as orações, elas são importantíssimas para as pessoas que querem ser libertas. Exato. E aí então eu entendi que eu precisava orar. E eu perguntar, como que ora? Toda pessoa que vai para a igreja, que ela está iniciando, ela quer uma fórmula, ela quer uma maneira, me ensina como é que ora. E aí eu lembro que eu fui para o meu quarto. E aí comecei a orar do meu jeito. Não sabendo eu que era a oração correta. A oração espontânea. É a oração que sai do coração. E eu comecei a expressar para Deus que eu não queria mais aquele estilo de vida. Eu comecei a expressar para Deus que eu estava abrindo o meu coração para que houvesse uma mudança. E ali passei a orar. As pregações seguintes foram sobre o jejum. Aprendi sobre o jejum. E ali eu vi a importância do jejum. Passei a jejuar. Passei a orar. E ali eu vi mudanças. A primeira mudança que ocorreu foi no meu interior. Como eu relatei no início, eu tinha uma amiga de classe, nós éramos amigos. A gente era muito amigo, ou seja, amigos íntimos. E dessa amizade começou a surgir um desejo. Começou a sentir uma atração pelo sexo oposto. Então eu vi que a oração estava surtindo efeito. Eu vi que o jejum estava surtindo efeito. Porque as coisas estavam acontecendo. As coisas estavam fluindo. E eu vi como Deus é fiel quando nós colocamos o nosso coração para buscar, quando nós realmente nos empenhamos. Deus é poderoso para nos conceder aquilo que o nosso coração almeja. Essas mudanças que aconteciam em você, era o desejo que você tinha por outros, pelo mesmo sexo que estava sumindo de você, é isso? Justo. Esses desejos que outrora existiam, passaram a não existir mais. As vontades que outrora me acorrentavam, que me impulsionavam, que me conduziam, passaram a não me conduzir mais. Porque a partir do momento que eu abri o coração para buscar na oração e também o jejum, eu comecei a usar armas que são muito poderosas para aniquilar o poder das trevas. Então eu já não tinha mais desejo para sair, eu não queria beber, eu não queria mais... Enfim, os hábitos que eu tinha, eu não queria mais. Eu queria ir para aquele lugar que eu estava sentindo bem, que era a igreja. A igreja que eu congregava, ou seja, que eu ia, ela tinha culto de manhã, de tarde e de noite. Então eu passei a congregar, ou seja, eu passei a frequentar o culto de manhã, de tarde e de noite. Com isso eu fui aprendendo. Eu fui aprendendo a palavra, eu fui conhecendo mais da Bíblia. Eu fui entendendo sobre o mundo espiritual, que é uma falha muito grande por não termos esse entendimento. Achamos que as coisas acontecem alienadas, como se fosse naturalmente, não é verdade. E eu passei a ter uma experiência que foi também muito marcante para mim. Eu ouvi uma voz. Após algum tempo frequentando a igreja, eu caminhando na rua, eu ouvi uma voz. E a voz falava comigo da seguinte maneira: agora quero uma aliança. Eu meio turbado, dizendo: aliança. Não entendi. E no culto, naquela noite, a pregação do culto era o batismo. Aí eu entendi de que Deus estava me chamando para um compromisso, uma aliança. Deus estava me chamando agora para selar a minha vida. Então foi aonde eu relutei bastante, porque eu teria que abrir mão de tudo. E aí comecei a ter um conflito, um conflito interno, se eu ia, se eu não ia. E aí eu passei a entender de que as mudanças, a paz,
A alegria que passou a existir na minha vida foi no momento que eu passei a frequentar a igreja. Então, em meio a muitas dificuldades, eu decidi então me batizar. Passei pelas águas e foi algo muito importante, muito especial. No dia do meu batismo, eu já testifiquei de um milagre. Eu tinha feito uma cirurgia no peito do meu pé. Eu estava andando de muleta, porque eu não conseguia caminhar, eu só caminhava com as muletas. Após sair das águas, eu caminhava em cima dos pontos, sem sentir dor, sem nada. Então eu estava testificando de muitas mudanças, eu estava testificando de muitos acontecimentos que eu confesso que, para mim, estava sendo algo muito forte. Continuei frequentando a igreja, continuei sendo assíduo, e aí o Espírito de Deus começou a trazer ao meu entendimento a importância de descobrir da onde surgiu, da onde iniciou esses problemas na minha vida. Que eu acho que para mim é a parte mais importante do testemunho. É trazer o entendimento das pessoas que estão me ouvindo de que tudo tem uma raiz. Tudo tem uma raiz. Então eu comecei a orar, eu comecei a buscar, eu queria que o Todo-Poderoso, o Altíssimo, trouxesse o meu entendimento. Por que eu precisei passar por aquela trajetória? Por que eu precisei de passar por tudo isso? E à medida que eu orava, ele trazia o meu entendimento. Ele começou a revelar o meu coração. E quando ele trazia esse meu entendimento, quando ele começava a revelar ao meu coração, descortinando toda a verdade, eu vi que eu não podia ficar mais calado. Eu tinha que dividir agora. Na minha vida prostituta que eu vivia antes de servir a Deus, eu tive um incesto. Eu deitei com meu irmão de sangue. Eu tive também a bestialidade, que a Bíblia faz menção de que é o envolvimento com animais. Eu também tive essa prática. Barra um pouco aqui. Isso. Eu tive a pedofilia. Eu fui violentado quando criança. E meus pais tinham uns amigos. Os amigos frequentavam a minha casa. E com essas amizades do meu pai, eu fui violentado. Fui abusado. Tudo isso compunha o histórico de uma pessoa revoltada, de uma pessoa... Sim. A partir daí eu comecei então a preocupar em divulgar o testemunho, levando o entendimento das pessoas que tem uma origem espiritual. Tem um vínculo espiritual. Então o fato de eu ter envolvimento com as pessoas, que essas pessoas que eu citei, trouxeram algumas coisas, algumas reações. Eu vi isso acontecer. Então eu tive um envolvimento com um homem casado. E esse homem casado tinha uma esposa. E ao gerar o filho, ou seja, ao ter o contato com a esposa, gerou um filho. E esse filho nasceu também com o mesmo problema. Aí eu fui entender. De acordo com a Bíblia faz menção lá em 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo parece que 16, né? Até anotei aqui, de que quando um homem se envolve com uma prostituta, forma um só corpo com ela. E os demônios que estão no corpo da pessoa passam para ela. Então as pessoas com quem envolviam comigo, os demônios que estavam sobre o meu corpo passavam para elas. E aí essa pessoa, que era um homem casado, após ter um envolvimento comigo, gerou um filho também com o mesmo problema. Aí eu entendi também no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1, que o Altíssimo fazendo menção de que ele visita a maldade dos pais nos filhos. Daqueles que não temem e não servem estão sobre uma maldição.
Então, a partir daí, eu comecei a entender o problema meu lá da infância. Esse problema da infância nada mais era de que uma maldição hereditária que vinha dos meus familiares. Porque quando se rompe a lei de Deus, abre brecha no mundo espiritual. E essas brechas são o meio que os demônios têm para acorrentar e aprisionar a alma. Então, a partir daí, eu comecei a entender de que o estilo de vida que eu vivia nada mais era do que um estilo de vida totalmente promissor, totalmente contrário à vontade de Deus. E que eu era um instrumento das trevas para trazer, infelizmente, situações na vida de outras pessoas. Então, com isso, eu comecei a entender de que eu precisava, mais do que nunca, trazer um entendimento de que esse estilo de vida, esta prática, ela não é agradável aos olhos de Deus. A experiência que eu vivi foram experiências amargas, foram experiências que trouxeram o meu entendimento de que verdadeiramente somente Deus é poderoso para libertar. Somente Deus é poderoso para transformar o ser humano. Às vezes a pessoa olha, vê uma pessoa, um viciado, uma prostituta ou até mesmo um homossexual e acha difícil uma mudança. Mas para Deus nada é impossível. No meu caso, eu vi essa mudança porque eu descobri que tinha vínculos espirituais. Eu descobri de que quando uma pessoa não é governada por Deus, ela é governada pelas trevas. E se ela é governada pelas trevas, ela é dominada. A mente dela passa a ser acorrentada. Aí eu começo a entender que a paz que eu passei a sentir na igreja, no culto, é porque era Deus, através do seu Espírito, por meio do seu Filho, trazendo esse refrigério para a minha alma. Eu comecei a entender de que nós, seres humanos, quando Deus fez o homem no jardim do Éden, Deus soprou sobre ele o fôlego de vida e o homem passou a ser uma alma vivente. E agora eu passei a entender de que a alma vem de Deus. Ela foi formada por Deus. E através dessa formação, somente Deus é que tem poder para preencher esse vazio da alma. Então, quando eu estou em contato agora com a igreja, quando eu me refiro no meu testemunho, quando eu agora passo a frequentar a igreja, eu passo a testificar de uma paz que eu não tinha, que eu não encontrei nos relacionamentos, que eu não encontrei na prostituição, que eu não encontrei nas drogas, que eu não encontrei no dinheiro. A paz que só Deus pode trazer para a nossa alma. Então, hoje para mim o que ficou mais importante nesse testemunho é conscientizar pessoas, às vezes até pessoas que estão dentro da igreja, que esta prática, não só ela, mas o pecado em si, elas vão trazer consequências. Elas vão abrir brecha no mundo espiritual. Elas vão dar legalidade para que os demônios possam acorrentar. E ali a pessoa passa a ser dominada pelas trevas. Então, assim, a questão do homossexualismo que eu vivi, hoje eu consigo entender que as brechas que eu dei, as legalidades que eu dei, nada mais foram oportunidades para que as trevas viessem me acorrentar. Para que o inimigo viesse domar e até mesmo me destruir, que esse é o alvo. Hoje eu entendo pelas Escrituras, a palavra traz menção de que o mal, o alvo dele é matar, roubar e destruir. E muitas das vezes nós ficamos alienados por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por falta de esclarecimento de que existe uma batalha no mundo espiritual. Existe uma força no mundo espiritual. Existe um poder no mundo espiritual. Que se a pessoa não está sob o poder do Altíssimo, ela está sendo conduzida pelas trevas, que era o meu caso. Então, em meio ao incesto, à bestialidade, a todas essas práticas que eu tive,
Hoje eu olho para isso e eu vejo que não é normal. Não é normal, não é comum isso acontecer com uma pessoa com a consciência. É porque a experiência que você teve não foi muito boa, né? Não. E às vezes a gente tenta mascarar uma coisa que a gente pode tentar mostrar para as pessoas que a gente vive uma falsa felicidade. Só que só Deus, ele conhece o nosso coração, ele sabe. E o inimigo, ele é astuto. E ele sabe por onde entrar, as brechas que a gente dá, até ele nos levar pro abismo. E você, o interessante é que você não teve essa experiência boa. E quando a gente não tem uma experiência boa, ou algumas pessoas ou se entrega de vez, ou ele vai buscar a solução para aquilo, não é verdade? E no caso, o interessante do seu testemunho é que pela palavra você foi ouvindo e praticando. Ouvindo e praticando. E isso foi crucial para você, né? Para você. Primeiro, reconhecimento da dor. Segundo, buscar uma solução pro problema e reconhecer que só Jesus e o Espírito Santo ele podia te trazer a cura, e depois ir ouvindo e praticando a palavra e a oração. E o importante citar também é a igreja que você foi também, né? Que é muito importante isso. Uma igreja de palavra, uma igreja que prega a palavra, que ensina oração, uma igreja que não é de movimento, uma igreja... Porque foi crucial também o lugar também onde você foi buscar, né? Aproveitando, inclusive, até essa deixa, eu gostaria de deixar bem claro que o testemunho, ele está sendo assim... a gente quer trazer o máximo. Sim. Mas acaba deixando a desejar, porque é um percurso de vida. É muita coisa, né? É muita coisa. Sim, eu sei. Muita coisa. Mas algumas coisas, elas precisam ser de uma forma assim, frisar de uma forma bem forte, de que a libertação, ela ocorre num processo gradativo, tá? Primeiro acontece a libertação querer, tá? A pessoa tem que querer. Em qualquer fase de libertação, o querer ele é muito importante. Sim. E eu me lembro de situações que, mesmo estando na igreja, eu senti os desejos. Eu me lembro, por exemplo, já estando na igreja, já frequentando a igreja, eu não tinha me batizado. Porém, eu não me lembro detalhes da situação, mas eu lembro que eu estava no banheiro onde tinha nudez masculina. E as atrações vieram fortes. E aí eu fui pro meu quarto, eu comecei a chorar bastante, alegar que eu estava indo pra igreja, que eu estava me esforçando, mas que eu não tinha sido liberto. Quando eu ouvi uma voz. E essa voz falava comigo assim: luta! Luta! Eu, como assim luta? E aí eu comecei a orar, porque os processos vieram trazendo meu entendimento que eu precisava, cada processo eu precisava buscar. Então a oração era agora o momento. E eu comecei a orar para entender o que era essa questão da luta, porque essa voz falou no meu ouvido: luta, luta. E eu comecei a orar e eu entendi de que quando você é liberto, quando você alcança a libertação em uma área, as atuações elas querem ter direito novamente. E as vontades e os desejos nem sempre são seus. São influenciados pelas trevas. Os demônios, ele começa agora a trabalhar na mente da pessoa, começa agora a projetar pensamentos, começa a projetar desejos, para que aquela pessoa ela possa abrir uma brecha, ela possa ter um envolvimento. E aí eu entendi o que é a luta. Quando eu me deparasse com um ambiente da nudez, ou até mesmo sentisse uma atração, eu começava a orar. Eu começava a repreender. Porque ali eu entendi que havia umas forças trabalhando. E para o demônio acorrentar novamente, a pessoa ela tem que dar brecha. Se ela não deu brecha, se ela não pecou, se ela não transgrediu, eles não têm como atuar. Eles só vão lançar dados, que é o que a Bíblia faz menção no livro de Efésios.
lá no livro de Efésios, capítulo 6, vai falar sobre isso. Cingir de todas as armaduras espirituais. E dentro das armaduras espirituais, vai falar sobre o escudo da fé, que é poderoso para apagar os dardos inflamados do maligno. Então o diabo ele trabalha na mente, levando a pessoa a exercitar e praticar para que ele possa acorrentar. Aí eu entendi. Quando aquela voz dizia para mim, luta, aí então agora em todos os momentos que eu me deparasse com os desejos, com a vontade, ou até mesmo situações embaraçosas, eu começava a orar e repreender. E eu vi que tinha resultado. Eu vi que tinha resultado. Então o processo de libertação é interessante porque uma pessoa nasceu, ela nasceu, cresceu praticamente praticando aquilo. Precisa do poder de Deus. Precisa da vontade. Precisa do esforço. Eu passei agora a abandonar as amizades. As amizades que outrora eu tinha, todos homossexuais, eu passei a abandonar. Eu passei a não frequentar mais os lugares que eu frequentava. Eu saía da minha cidade, ia para a capital, que era Belo Horizonte, e ia para as saunas. Eu não ia mais. Então eu passei a me refugiar na presença de Deus, buscando alimento espiritual. Voltando à questão do Jardim do Éden, isso fez um diferencial para mim, porque nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Então, corpo é o físico, alma e espírito, está falando de algo espiritual. E a alma, ela não se alimenta de arroz e feijão. A alma se alimenta da palavra de Deus. Ela se alimenta do espiritual, porque no Jardim do Éden é onde ela foi formada. E aí, quando eu entendo isso, qualquer problema que eu me deparo agora, eu busco Deus. Eu quero orar, eu quero buscar, eu quero ir para a igreja. Eu quero ir me refugiar na presença de Deus. Aí sim eu encontro força. Aí sim eu passei a encontrar força. Então o processo de libertação meu, ou seja, esse processo de libertação na minha vida, ele começou através de uma orientação, através de uma direção do Espírito, e ali eu fui entendendo de que eu precisava também contribuir para isso. Eu precisava também contribuir para isso. Foi o que eu passei a fazer. Mudando as minhas atitudes, mudando os comportamentos totalmente afeminados, gestos totalmente afeminados. E aí eu fui policiando. Eu fui modificando. Bom, o que eu acho mais importante é trazer o entendimento de que Deus, ele opera. Depende do meu querer. Então, a partir do momento que eu ia testificando essas mudanças, a partir do momento que eu estava vendo o agir de Deus, eu me aprofundava mais. Eu queria vigílias, eu queria oração, ou seja, as vigílias de oração, eu queria propósitos de jejuns, eu queria leitura da Bíblia. Por que a Bíblia? Porque a Bíblia traz o conhecimento. Sim, sim. A Bíblia, ela traz o entendimento. Eu passei a entender. Quando o apóstolo Paulo faz menção de que o homem, quando envolve com a prostituta, ele não sabe, talvez a pessoa que é viciada ou a pessoa que é prostituta, não sabe, mas ali quando ela entra, quando alguém envolve com a outra pessoa, entra dentro dela, é entrada e saída de demônios. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia traz esse entendimento. A partir daí eu comecei a entender de que eu não podia mais me relacionar com ninguém. Eu precisava agora me privar, a não ser que eu casasse, eu tivesse a minha esposa. Então eu passei a refletir de que a caminhada espiritual é uma caminhada padronizada segundo a Bíblia. É uma caminhada que traz paz e alegria, diferente do que eu pensava, diferente do que eu imaginava. Hoje, ou seja, naquela época, eu passei a testificar do poder de Deus, dessa libertação. Uma pessoa que saiu das garras das trevas, o espírito, ou seja, enveredada no espiritismo, de rituais, magia negras, agora totalmente mudado, totalmente transformado. Transformado pelo poder de Deus, transformado pelo Espírito de Deus, através de uma busca, através de uma insistência, através da leitura da Bíblia, conforme eu já mencionei. Qualquer pessoa que quer alcançar a libertação
Só Deus aqui É pode. só Deus. Só Deus. Eu queria fazer uma pergunta. Tem pessoas que... Você falou no começo do testemunho que você era afeminado. Sim. Você era afeminado, né? Sim. E tem pessoas que mesmo depois de liberto, eles continuam ainda com esses jeitos, a forma de falar um pouquinho ainda afeminado ainda, né? Como que o senhor conseguiu mudar o jeito de falar? É engraçado, quando você vê os homossexuais, eles convivem muito com a parte feminina. Uhum. E ali vão buscando toda a característica afeminada. Então, eu passei a policiar, eu passei os vídeos, tá? Tudo que eu via que estava trazendo um comportamento diferente daquilo que eu queria, eu passei a me esforçar para não fazer mais. Então depende muito do querer da pessoa. Ela convive, por exemplo, no meu caso eu convivia com as mulheres, então eu buscava aquele comportamento para mim, as atitudes para mim. Uhum. A partir do momento que eu decidi mudar, eu precisei agora mudar os meus comportamentos. E automáticos. Porque há anos que as pessoas vão fazendo, então eles se tornam automáticos. Então agora precisa de haver uma dedicação, precisa de haver uma persistência, precisa de haver agora um policiamento. Foi o que aconteceu comigo. A voz melhorou um pouco, mas mexe vir ainda deixa. E eu lembro que eu orava pedindo ao Altíssimo que viesse totalmente, me tirar totalmente, não deixar nenhum vestígio, porque ainda ficou algum vestígio. E eu lembro que ele disse para mim que não tiraria. Eu questionei. Depois eu entendi de que qualquer machucado que você tem fica cicatriz. E aquela cicatriz sempre traz a lembrança. Sim. E essas lembranças vão sempre te refletir de onde você saiu. Então hoje eu tentei ocultar, eu não queria dar meu testemunho, porque eu acho, assim, não é muito fácil você falar de Imagino. algo que você praticou que hoje eu condeno. Na minha vida eu condeno. Teve um período que eu, mesmo na igreja, eu andava na rua, eu era muito assediado. Todo vínculo espiritual. A partir do momento que eu passei a buscar, a partir do momento que eu passei a rejeitar todas as obras de Satanás, todo o poder do mal que estava sobre o meu corpo, eu não sou mais assediado, ninguém me segue mais. Por quê? Porque hoje que está sobre mim o Espírito de Deus. E é interessante que uma pessoa que já viveu por uma determinada situação, que seja o homossexualismo, ou que seja o vício de uma forma geral, ela tem que policiar muito. Porque nós vamos deparar com versículos na Bíblia que se eu não me posicionar, que se eu não andar segundo a vontade do Altíssimo, os demônios voltam. Entendi. E o estado da pessoa se torna pior. É como se essa questão dos trejeitos por exemplo, é como eu viajar para outro estado e de repente eu começo a falar igual aquelas pessoas ali por exemplo, que mora, na Bahia tem um jeito de falar. Aí eu mudo para lá e eu copio o jeito deles. Justo. Seria mais ou menos isso daí. Alguém pode citar, mas a criança desde a infância. Porque o seu caso foi muitos anos, né? Muitos anos. Desde a infância, eu acredito que deve ter sido muito difícil. Então, desde quando eu me entendi por gente com esse desejo. Essa libertação. Desde quando eu entendi. Então era muito comum brincar de casinha com menina. É isso que eu tô querendo chamar a sua atenção. Então os comportamentos eles são adquiridos porque a convivência é só com mulher. Entendi. Então, se o comportamento ele passa a absorver, ele passa a agir, ele passa a comportar como se fosse uma mulher. E outro detalhe que é muito importante, existe um grau de possessão que estava sobre a minha vida que os demônios fazem a pessoa perder a identidade. Também tinha isso, né? Tá? Isso é agravante, né, na sua história. Essas possessões, elas começam na vida da pessoa com as brechas. É muito importante que as pessoas que estão ouvindo, que já conhecem a palavra e outros que estão conhecendo, por favor, obedeçam. Obedeçam a lei de Deus, porque quando nós transgredimos a lei de Deus, nós abrimos brechas, os demônios vêm correndo. E nós vamos ver casos na Bíblia de pessoas que tinham legiões de demônios. Então você imagina o que está sobre um corpo de uma pessoa que anda, no meu caso, que anda trajando afeminado,
vestindo, né, de forma totalmente feminina, e na minha mente eu achava que eu era mulher. Mas qual que é a diferença entre um homem e uma mulher? Quando uma criança nasce no hospital, né, e ali os familiares, a primeira pergunta é o quê? É menina ou menino? E como é que caracteriza menino ou menina, se não pela genitália? Então é algo que já vem da natureza. Sim. Não adianta eu querer mudar algo que Deus Do fez. DNA também, né? Justamente. Que ainda acham que... Ainda querem inventar outra coisa, mas não existe. Não tem como. Não tem como. Então hoje eu entendo de que o mal tem trabalhado na mente de muitos, tá? Tentando acorrentá-los, aprisionando. Então, como que um demônio ele pode dominar a vida da pessoa quando ela transgride? Volto a dizer. Uma transgressão, por mais... Eu lembro que um contato íntimo, ou seja, físico, um beijo. Outro homem beijar outro homem. É uma legalidade. Então esses contatos, por mais simples que sejam, por mais insignificantes que aparentemente seja, são brechas, são legalidades, são direitos que os demônios encontram. E o detalhe, na vida que eu vivi prostituta e no homossexualismo não existe uma definição. Interessante, né? No relacionamento, passivo. No outro, ativo. Olha que bagunça. Então, em um determinado relacionamento que eu vivi, eu era passivo. Em outro relacionamento que eu vivi, eu era ativo. Então, são um estilo de vida que eu vivi, que eu vejo totalmente contrário às Escrituras, totalmente contrário à vontade de Deus, tá? E o pior, eu lembro nitidamente quando o pastor fez menção de que todo homem, está escrito lá no livro de Levítico, anotei que é o Levítico, capítulo 20, versículo 13. Todo homem que se deitar com outro homem, o seu final será a morte. Então daí começou a surgir essa preocupação de querer levar o entendimento das pessoas, não criticando, não tem como criticar um homossexual sendo que eu fui. Sim. A época que o senhor foi, foi pra igreja era no ano de 96. Naquele ano, a igreja era oração, palavra e jejum, né? Isso era muito forte nas igrejas, né? Era meio que unânime. E hoje já mudou um pouco as coisas. Então, por exemplo, você vai num local, é um pouco diferente. E essa questão do homossexualismo está muito mais forte do que antes, do que naquela época, né? Então, se algum homossexual fosse procurar, né? Se fosse procurar a igreja naquela época, ele ia encontrar isso. Era a oração, palavra, jejum, oração e ponto. Não é verdade? Hoje, você que passou por essa dor e procurou a Cristo e teve a sua vida restaurada, a sua fé restaurada em Cristo, você acredita que a igreja hoje precisa tratar mais sobre esse assunto? Não sei, do modo com que você foi cuidado, ou como que você vê essa geração de hoje, como está hoje? Ela precisa de um tratamento diferente? Esse é um dos motivos de eu estar aqui, tá? Eu comecei um trabalho, tá? Esse trabalho divulgando o meu testemunho, mas era só mesmo para conscientizar sobre o que a Bíblia diz. Então a igreja ela não está preparada e nem quer se preparar para isso. Infelizmente, o que eu vou falar, eu tive muitas dificuldades dentro da igreja. Você diz naquela época também. Época. Sim. Quando eu decido sair desse estilo de vida, pessoas dentro da igreja que tinham esse estilo de vida. Porque o processo de libertação ele se dá quando a pessoa quer. E as pessoas precisam entender de que Deus, ele sonda o interior, ele visita o íntimo, ele contempla todas as coisas. E Jesus falou sobre isso: joio e trigo, sim, bode e ovelha, espiritual e carnal. Eu não caí dentro da igreja porque a oração,
a palavra e o jejum foram algo que eu fiz para mim, os referenciais. Eu vejo, irmão, perdão, a igreja hoje, existe uma grande parcela das pessoas que são do homossexualismo, que eles rejeitam a igreja. Eles têm essa rejeição por parte da igreja, né? E inclusive até apareceu essas tais igrejas inclusive para poder receber eles e para apoiar o pecado, né? Coisas que é totalmente contra o que nós cremos. Mas existe essa grande rejeição por parte deles. Você acredita que as pessoas estão com uma visão errada do que é realmente a igreja? Eu acredito. Buscando um referencial da igreja, né, da época que eu me converti, falando da igreja atual, está muito mudado, né? E a igreja, ela precisa mesmo seguir a palavra. E a palavra, ela não pode ser torcida, né? Então, o que Deus estabeleceu no princípio é e sempre vai ser. Não tem como eu mudar o que Deus estabeleceu. E voltando para o meu caso, que eu nunca aceitei, porque veja bem, assim, com todo respeito, eu ia no banheiro, eu ia fazer minhas necessidades, estava um órgão masculino. Quantas das vezes eu usava, assim, com todo respeito, tá? Eu estou trazendo aqui, que às vezes tem coisas que eu preciso falar. Que eu usava peças íntimas para ocultar meu órgão genital. Quantas vezes eu fiz isso? Ocultar algo que Deus... da natureza, que Deus fez. Então, assim, eu não conseguia assimilar aquilo, eu não conseguia entender aquilo, eu não conseguia ir embora que eu vivia aquilo entendendo hoje uma escravidão. Tá? Na minha vida era uma escravidão. Porque eu queria ter um relacionamento comum, eu queria ter família, eu queria gerar filhos, mas eu não sentia atração. Eu tinha amizade, eu tinha mulheres que a gente tomava banho juntos, não sentia nada. Então, a partir do momento que eu entendi que o problema é espiritual, tá? Pode falar quem quiser, eu tô falando do que eu vivi. A partir do momento que eu vi que a espiritualidade, ela precisa ser tratada, a pessoa que está passando por esse problema, ela precisa realmente posicionar, tá? Porque eu posso estar congregando numa igreja, mas dentro de casa, onde eu for, numa viagem. Quantas vezes eu me deparei com pessoas que congregavam comigo e que a gente estava num ambiente que me assediou. É difícil. E não. Meu Deus. Mas aí eu dei um abraço nele, eu lembro de uma cena que aconteceu. Nós fomos fazer uma viagem só de homens. E aí, na noite, nós fomos dormir. E aí tinha poucas camas e aí fomos dormir juntos, né? Cada um. De repente o irmão me assediou. Irmão. E isso, de uma certa forma, eu fiquei um pouco escandalizado, porque a gente entende que a igreja Que ali é o igreja, céu, né? que a igreja está aqui na terra, que é o céu. Não, amado. A igreja é um lugar onde pessoas estão sendo preparadas, estão recebendo o governo de Deus. E ali ele me assediou e eu dei um abraço nele. E eu lembrei de mim. Quantas vezes eu deitava com as pessoas e assediava? Quantas vezes? Foram várias vezes. E aquilo foi um teste para mim. Uhum. Porque agora, o irmão, até então, me assediando. E eu lembrei de tudo que eu vivi. E aí eu dei um abraço nele. Eu falei assim, meu amado, você é meu irmão. Eu não te vejo assim. E ele continuou me assediando. Dei outro abraço nele, levantei. E fui dormir em outro lugar. Quando foi no outro dia, para ele me encarar, foi muito difícil. Uhum. E eu dei um abraço nele. Ele me pediu perdão. E aí eu falei, meu amado, você está perdoado desde ontem. Porque eu me vi naquela situação. Entendi. Você tá entendendo? Então hoje, eu acho que para falar de uma coisa, só quem viveu. Ah, esse. Então aí tá respondendo a sua pergunta. A igreja, ela tá tendo dificuldade porque algumas pessoas não sabem como lidar, o pastor não sabe como lidar. É como se fosse aquela... Hoje a igreja se despertou para Libras, né? Linguagem de sinais. Então você tem que ter uma pessoa preparada para falar com aquelas pessoas ali. Não é isso exatamente o que você está querendo dizer? Que nós precisamos de pessoas para lidar com essas pessoas que falam a linguagem? Que entende,
que não vai. Porque, veja bem, Porque às vezes tem coisa que a gente não entende. Tipo, eu não entendo. Aí você. Como que você vai lidar com isso, né? Você vai falar pra pessoa, não, senta aqui e fica ouvindo a palavra. não é bem assim. Ela vai se deparar com muitos problemas, como eu me deparei. Não, que a palavra não traga a restauração. Perfeito. Perfeito. Mas pode. Mas ela vai se deparar com muitos problemas que, se ela não tiver alguém para ajudar, ela não vai conseguir. Exatamente. Eu tive companheiros ou seja, dos mesmos hábitos, que era do homossexualismo, que eu não conseguiram. Porque a gente estava no processo, eu também estava sendo liberto, e ele também, né, no caminho, porém ele não conseguiu, porque vem as tentações, vem os desejos, vem a vontade, conforme eu disse, são influenciadas pelas trevas. Eu passei por um episódio, no início da minha convenção, eu tive uma amizade, e essa amizade era um homem muito bonito. E dessa amizade, eu vi que queria surgir algo mais, não da minha parte, mas sim dele. E aí o que eu fiz? No culto de oração, eu cheguei diante da igreja. Irmãos, eu saí da vida prostituta, do homossexualismo, e eu tô me deparando com um problema. Eu não quero esse estilo de vida para mim mais. Aí contei a situação, só não contei a pessoa. E eu quero que os irmãos me ajudem em oração. Uma coisa que tem que existir numa pessoa que quer ser livre, ela não pode. Ela tem que entender de que, se Deus não condena, as condenações alheias não têm interesse. Então ela tem que ser transparente, primeiramente com Deus. Então uma coisa que fez um diferencial muito grande para mim, com Deus. Ser transparente com Deus. Ela realmente desejar aquilo. Porque tem pessoas que ela sente prazer com isso, ela gosta. Não, para mim, eu tenho esse estilo de vida há pouco tempo em Sete Lagoas. Eu sou convidado para ministrar para essas pessoas. E uma mãe me ligou ao ouvir meu testemunho, né? E a mãe perguntou se eu poderia ir de encontro ao filho que vivia esse problema. Aí eu virei para a mãe, olha, pergunta se ele quer. Se ele quer, eu vou. Aí ela perguntou e aí ele disse, não, eu não quero. Então eu não vou. Porque a pessoa tem que querer. Então, assim, hoje a igreja, de uma forma geral, ela precisa ter esse preparo, porém, esse preparo tem que ter pessoas que saiba lidar com essa situação, tá? Irmão, te peço para você deixar o like nesse vídeo. Te peço também para você se inscrever em nosso canal. Se você não for inscrito, deixa aqui nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está me assistindo. Ainda no campo dos comentários, se você puxar para o lado, vai aparecer um botão escrito Hypar. Todas as vezes que você aperta nesse botão, você ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Então me ajuda aí, irmãos, dá essa força para o nosso canal, para fazer com que esse vídeo alcance mais vidas, tá bom? Aperta também no botão de compartilhar e envia para alguém que precisa assistir essa mensagem. Compartilha lá nos seus grupos de WhatsApp, compartilha aí nos seus grupos de oração. Deixa Deus te usar aí nesse negócio. No comentário fixado eu tô deixando o link do meu canal no WhatsApp. Se você quer receber todos os conteúdos do PH Produções em primeira mão, entra lá e me segue, irmãos. Porque você não precisa esperar o algoritmo recomendar o vídeo para você poder assistir. Todas as vezes que eu solto um vídeo aqui na plataforma, eu solto lá também e você tem o vídeo na palma da sua mão. Irmãos, esse testemunho, ele fala poderosamente aos nossos corações. É bem verdade que não é a primeira vez que nós ouvimos histórias como a história do irmão Rogério Abreu. E nós sabemos que tem pessoas que têm histórias em diversos tipos de narrativas. A história do irmão Rogério é uma e a sua história é outra. E talvez a sua história seja diferente da história do irmão Rogério. Mas eu acredito, eu creio, de toda a minha alma, que tanto a sua história como a história do irmão Rogério Abreu, elas têm um ponto aonde a história é transformada. E o ponto de transformação na vida do homem é quando
Cristo entra na vida dele. Quando Cristo ele passa a ser o centro da nossa vida, todas as coisas elas passam a ser diferentes. Todas as coisas elas passam a ter um sentido totalmente sobrenatural. Viver no natural te leva a ter convicções rasas, a crer apenas naquilo que está ao alcance das suas mãos. Mas quando Cristo entra na sua vida, você passa a ter uma perspectiva sobrenatural de que coisas impossíveis começam a acontecer na sua vida. Essa é a obra da fé. A fé ela nos faz enxergar as coisas dessa forma. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei como está o seu momento, mas o nosso Deus ele é poderoso para fazer coisas grandes e firmes acontecerem na sua vida. Se esse vídeo falou ao seu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.